Tudo jóia, nono ano, tudo bem? Espero que todos vocês estejam muito bem, com muita saúde, assim como todos os seus familiares, e que vocês estejam animados para mais uma aula nossa, onde a gente vai aprender hoje um pouquinho a respeito da chamada função do primeiro grau, ou conhecida também como função afim. Essa matéria, tá, nono ano, corresponde à primeira semana do volume 4 do Plano de Estudo Tutorado, né, o PET, o volume 4 do ensino fundamental correspondente ao nono ano. Então aqui, turma, acompanhem comigo, né, esse material complementar que eu preparei para vocês. Então vamos lá. Então a função do primeiro grau, conhecida como função polinomial do segundo grau, né? Então acompanhe as seguintes situações. Um hexágono regular, cujo lado mede x unidades, tem o seu perímetro indicado por y. Então, ou seja, o que é isso? Cada lado deste hexágono regular, quer dizer, o que é regular? Todos os 6 lados aqui do hexágono têm a mesma medida. Se nós tivéssemos, por exemplo, um quadrilátero regular, todos os seus 4 lados teriam a mesma medida. Se nós tivéssemos, por exemplo, um octógono regular, os 8 lados com a mesma medida. Como aqui é um hexágono regular, então 6 lados com a mesma medida, representados por x. Como o perímetro é representado pela letra y e o perímetro indica a soma de todos os seus lados, então nesse caso o perímetro é dado em função da medida do lado. E essa relação é uma função definida pela lei de formação y, que representa o perímetro, é igual a 6 vezes, ou no caso, 6 vezes o cada lado da figura. Então, ou seja, x mais x mais x mais x mais x nos dará 6x. Então, essa função é conhecida como função do primeiro grau, nono ano, porque inclusive, né, a variável x, ou conhecida como domínio x, está no expoente 1. Para ser uma função de segundo grau, tem que estar no expoente ao quadrado. Então, se nós tivéssemos y igual a x, 6x ao quadrado, aí não seria mais uma função do primeiro grau, e sim uma função quadrática, ok? Como o expoente ali do x é o expoente 1, então medita uma função do primeiro grau. Vamos para o segundo exemplo, olha. Um retângulo cujo comprimento mede x unidades e a largura mede 10 unidades, tem o seu perímetro indicado por y. Logo, o perímetro desse retângulo é dado em função do seu comprimento e a função obtida dessa relação é definida por y igual a quê? Bom, então um lado é x, o outro lado paralelo também é x. Como o perímetro é a soma de todos os seus lados, 1x mais 1x nos dará 2x. Só que o retângulo não tem só os dois lados x e x, tem um outro lado de 10 e outro lado de 10. Então aqui nesse exemplo, nono ano, então nós teríamos x mais x dá 2x e 10 mais 10, 20. Então a expressão do primeiro grau, ou função afim, ou função polinomial, é representada por y, que representa o perímetro dessa figura, igual a 2x mais 20. Tá? Se nós conhecêssemos, por exemplo, o valor do x, professor Fred, se o x aqui valesse, por exemplo, 15, como que eu acharia o perímetro? Eu não precisava fazer 15 mais 15, 30 mais 10, 40 mais 10, 50. Bastava substituir na função, no lugar do x, colocando o valor que foi fornecido, que no caso do exemplo seria 15. Então, y igual a 2 vezes 15 mais 20. Repetindo, né, nono, é só um exemplo. Fred, então quer dizer que se o x valesse, por exemplo, 50, então eu ia fazer y igual a 2 vezes 50, dá 100 mais 20, 120. É assim que a gente faz. Então, podemos observar que nas duas sentenças matemáticas, o segundo membro é um polinômio do primeiro grau, na variável x. Y igual a 6x, olha lá, polinômio do primeiro grau na variável x. Y igual a 2x mais 20, polinômio do primeiro grau na variável também x, certo? Uma função é chamada de função polinomial do primeiro grau ou função afim quando é definida pela sentença matemática y igual a vezes x mais b, com a pertencente aos reais, b também pertencente aos reais e o a diferente de zero. Pela definição, são funções polinomiais do primeiro grau. Y igual a 3x menos 1, y igual a menos 6x, y igual a meio x mais 5. Depois, olha lá os outros exemplos aqui, né, que nós temos. Y igual a 1/3 de x menos raiz de 2x,
y é igual a 7 menos 5x, y é igual a 12x. Observe a seguir alguns exemplos de questões que envolvem as funções do primeiro grau, né? Então vamos ver esse exemplo número 1. Dada a função definida por y é igual a menos 7 vezes x mais 5 nono ano, determinar a imagem. Sempre que vocês ouvirem falar a palavra imagem, vocês estão pedindo para calcular o valor de y, tá? Então, determinar a imagem do número real menos 3 por essa função. Quando ele dá o exemplo, né, determinar a imagem, está pedindo calcule o valor de y do número real menos 3, quer dizer, faça o x igual a menos 3. Então, na expressão ali, turma, nós temos y igual a menos 7 vezes x mais 5, correto? Mas o valor de x já foi dado no enunciado do problema, que é menos 3. Então, y é igual a menos 7 vezes menos 3 mais 5. Menos 7 vezes menos 3 dará mais 21. Com mais 5, teremos a nossa imagem, ou seja, o valor do y igual a 26. Então, aí nós teríamos o chamado par ordenado da função, porque toda função do primeiro grau ou do segundo grau que seja, né, nono ano, ela tem num par ordenado, ela tem duas coordenadas, a do x, que é o eixo das abscissas, e a do y, que é o eixo das ordenadas, sabe? Então, aí no caso, nosso par ordenado, quando o domínio da função, o valor do x for menos 3, o valor da nossa imagem, ou seja, do y, será 26. Então, lá, logo 26 é a imagem do número menos 3 pela função dada. E depois a gente vai ver que vai dar para representar isso no gráfico, tá? Vejam bem, olha o segundo exemplo, então. Nono ano, dada a função definida por y igual a 5 menos 4x, qual é o número real x cuja imagem por essa função é 1/10? Olha, veja bem nesse segundo exemplo, né? No outro anterior, nós fornecemos o valor de x para encontrar y. Agora, nesse exemplo, eu já tenho o valor do y da minha imagem, quero descobrir o valor do domínio, ou seja, do x. Então, no lugar do y, eu vou trocar e colocar y1 igual a 1 sobre 10. Então, 1 sobre 10 igual, e repito o resto da expressão, 5 menos 4x, correto? Agora eu vou isolar aqui, ó, lembrando que esse 10 está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, 5 vezes 10, 50, e 10 vezes menos 4x, menos 40x, tá? Nono ano. Então, aí no caso, multiplicando cruzado, eu tiro o MMC, então vai ficar 1 é igual a 50 menos 40x, 40x é igual a 50 menos 1, que vai dar 49, 40 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, ou seja, turma, né, logo, quando a minha imagem vale 1 sobre 10, o meu domínio é 49 e 40 avos, ok? Bom, no PET, né, turma, que a gente está observando aqui, né, ó, o PET do volume 4, vocês vão reparar aqui comigo, né? Então, aqui, ó, deixa eu ir para ele. Então, olha aqui para vocês observarem, né? Então, olha lá. Aí eu tenho aqui, então, a função afim, ou função polinomial do primeiro grau, tá? Afim é um outro nome dela, sinônimo, né, turma? Então, aqui ele fala para vocês, olha, deixa eu até dar uma ampliadinha aqui na imagem, deixa eu dar um zoom aqui para ampliar um pouquinho mais, olha. Acho que assim está melhor para vocês, ó. A função afim também é chamada de função polinomial do primeiro grau, e é uma função, né, definida pelos reais em função de R, como por f de x é igual a vezes x mais b, sendo a e b os números reais e com a diferente de zero, que senão não passa a ser uma função do primeiro grau. O valor da variável real y igual a f de x depende do valor da variável real x. Os valores de x e de y formam os pares ordenados, isso que eu falei para vocês. X e y, que representam os planos no ponto cartesiano, né, os pontos no plano cartesiano. O conjunto formado, né, por todos os pontos x e y constitui um gráfico da função f, que nesse caso é uma reta não paralela aos eixos coordenados, tá? Quando b é igual a zero, a função f é definida por f de x é igual a x, com a real e a diferente de zero, é chamada função linear e seu gráfico é uma reta não paralela aos eixos coordenados, e que passa pelo ponto 0 e 0, que é uma dica que a gente passa para vocês nos exercícios. Dizemos que uma função é estritamente crescente quando x1 e x2 são elementos do seu domínio e sendo o x1 menor que o x2, então a minha imagem, o f de x1, também será menor que o f de x2. Agora, dizemos que a função é estritamente decrescente
quando x1 e x2 são elementos do seu domínio, o x1 sendo menor que o x2, mas aí em compensação, olha lá, os valores da imagem ou de y, f de x1 é maior que o f de x2. Grandezas inversamente proporcionais, sabe, nono ano? Uma aumenta, a outra diminui. Se o a é maior que zero, a função polinomial do primeiro grau é estritamente crescente, ou seja, se a variável x aumenta, então a variável de y também vai aumentar. E se o a é menor que zero, a função polinomial do primeiro grau, f, é estritamente decrescente, ou seja, se a variável aumenta, então a variável y, f, y igual a f de x, ela vai diminuir. Então, olha lá, observamos que quando a é igual a zero, a função f, definida por r em função dos reais, é f de x igual a b, é chamada de função constante. Tipo assim, y igual a 3, y igual a menos 2, são chamadas funções constantes. E o seu gráfico é uma reta paralela ao eixo das abscissas. Nesse caso, não temos uma função polinomial do primeiro grau. Não é, tá, turma? É bom vocês saberem. Então, aqui, turma, veja a primeira atividade aqui, né? Lá, ó. Em várias situações da vida real, pode-se aplicar a função afim ou a função polinomial do primeiro grau, que são sinônimos. Por exemplo, a temperatura pode ser indicada em duas escalas. Né? Agora que está começando a fazer um pouquinho de calor, né, turma? Veja bem, está terminando, né? Nós vamos entrar, né, logo logo na primavera e depois o verão, então o inverno está acabando. É uma benção, né? Porque eu prefiro calor, viu, turma, do que o inverno. Mas aqui, isso é só a minha opinião. Então, vamos lá, a escala Celsius, né, ela, que é a escala do Sistema Internacional de Medidas, e é utilizada na maioria dos países, inclusive pelo Brasil, e a escala Fahrenheit, utilizada apenas por 3 países, sendo um desses o dos Estados Unidos. Para converter uma temperatura X expressa em graus Celsius para uma temperatura Y igual a f de x em graus Fahrenheit, usamos a relação f de x, ou y, tá lá no ano, igual a 1,8 vezes x mais 32, que é a lei da formação de um polinômio, uma função polinomial do primeiro grau, sendo a igual a 1,8 e o b 32, assim, olha o que acontece. Quando a temperatura é de 10 graus Celsius, então, consideramos x igual a 10, qual é o valor na escala Fahrenheit? Né? Então, vamos lá, determinamos sua conversão em graus Fahrenheit, ou seja, eu vou fazer f de 10, então, ou seja, quando o meu x for 10, qual será o meu valor de y? Então, eu vou trocar na função e escrever 1,8 vezes, qual seria o valor de x? 10 a lá, mais 32. Lembrando que nas operações eu tenho uma ordem, né? Então, potências ou raízes, depois eu procuro as multiplicações ou divisões, e por último, as somas ou subtrações. Como aqui eu tenho uma multiplicação e uma adição, então eu tenho que fazer multiplicação primeiro. 1,8 vezes 10 dá 18, somados ao 32, então teremos 50. Então, ou seja, quando a temperatura, né, dá uma sensação térmica de 10 graus Celsius, em Fahrenheit, essa mesma sensação térmica no ano corresponde a 50 graus Fahrenheit. Com a temperatura de menos 5 graus Celsius, ou seja, gente, é um frio insuportável para nós, pelo menos para mim. Consideramos, né, então, lá, x é igual a menos 5, calculamos a sua conversão em graus Fahrenheit pela mesma fórmula f de x é igual a 1,8 vezes x mais 32. Só que o valor de x nós já temos, que é, no caso, menos 5. Então, olha lá, no ano, então vai ficar f de menos 5 é igual a 1,8 vezes menos 5 mais 32. Só que 1,8 vezes menos 5 dá menos 9. Com mais 32, subtrai da soma do maior, mais 23. Ou seja, quando uma escala termométrica acusar 23 graus Fahrenheit, a mesma sensação térmica na escala Celsius, tá, nono ano, equivale a menos 5 graus Celsius, ok? Para que vocês possam acompanhar comigo aqui essa parte. Turma, então lá. Então, logo, dois pontos de coordenadas x e y do gráfico da função f foram determinados. Então, quando o x vale 10, o y valerá 50. Quando o x vai valer menos 5, o y valerá 23. O que são suficientes para traçar a reta que representa graficamente essa função. Com dois pares ordenados, nono ano, a gente consegue construir a função, o gráfico dela. Mas vejamos um exemplo mais detalhado. Olha aqui na letra A. Agora é com você. Complete a tabela abaixo, determinando os valores de y igual a f de x e os respectivos pontos de coordenadas, x e y, aqui na coluna da direita, do gráfico da função f, né? Então, reparem, turma, qual é a nossa função? Y igual a f de x, que é igual a 1,8 vezes x mais 32.
Então, turma, lá, ó, quando o meu x valeria menos 5, olha o que era feito, ó. Nós fizemos y é igual a f de menos 5, y é igual a 1,8 vezes menos 5 mais 32. Só que 1,8 vezes menos 5 dava menos 9, com mais 32 dará 23. Então, ou seja, lá na coluna da esquerda eu tinha o valor do x, que era menos 5. E ao substituir na fórmula, no lugar do x, ao botar menos 5 e fazer o resto da conta, obtivemos o valor de y igual a 23. Em compensação, quando o x valesse 10, olha lá, f de 10, y é igual a 1,8 vezes 10 mais 32. Repete o resto da função. 1,8 vezes 10 dá 18, mais 32 dará quanto? 50. Então, ou seja, quando o x for 10, qual é o nosso valor do y? 50, né? Então, agora vamos completar, olha lá. Quando o x vai valer menos 10, qual será o valor de y? Quando o x for 0, qual será o valor de y? Quando o x for 5, qual será o valor de y? Então, aqui no slide eu preparei para vocês, eu já fiz aqui. Vamos ampliar um pouquinho aqui para que vocês possam acompanhar comigo o quadro aqui, tá? Ó. Então, assim, acho que assim tá bom para vocês aqui, certo? Olha lá. Então, quando o x valer menos 10, então eu vou calcular f de menos 10. Então, fica 1,8 vezes menos 10 mais 32. 1,8 vezes menos 10 menos 18. Com mais 32, subtrai do sinal do maior, mais 14. Então, ou seja, né, nono ano, quando o meu x for menos 10, qual é o valor de y da minha imagem? Né? 14. A menos 5, né, já tinha sido feita no exercício quando y vale 23. Agora, quando o x for zero, olha lá, o que é o f de zero? 1,8 vezes zero mais 32. Zero mais 32 dará 32. Então, ou seja, quando o x for zero, o y valerá 32. Agora, no terceiro caso, quando o meu x for 5, qual será o valor de y? Y é igual a f de 5, então 1,8 vezes 5 dá 9, mais 32 dará 41. Então, ou seja, nono ano, olha o meu par ordenado, ó, quando o x for 5, o meu y valerá 41. Quando o x for 10, nós já descobrimos anteriormente, com o exercício resolvido, que o nosso y, a nossa imagem, vai valer 50, tá? Então, agora aqui nesse exemplo da letra A, turma, nós temos, olha, um par ordenado, dois pares ordenados, três pares ordenados, quatro pares ordenados, cinco pares ordenados. A partir de dois pares ordenados, a gente já construiria a reta. Com os pares, por exemplo, menos 10 e 14, menos 5 e 23, já teria construído. Só que aqui nós temos mais informações e nos ajudam a dar maior precisão na hora da reta, né? Então, olha lá, no plano cartesiano, então abaixo, marque os pontos de coordenadas x e y encontrados e trace a reta que representa graficamente a função. Bom, eu já tomei liberdade, não, eu já adiantei para vocês aqui. Então, olha lá, quando o meu x for menos 10, o y valerá 14. Então, menos 10 liga com 14. Depois, quando o x for menos 5, o y valerá 23. Então, menos 5 a gente liga com 23. Quando o meu x valer zero, qual será o valor de y, turma? 32, olha lá, ó. Então, está subindo. Bom, quando o meu x valer 5, o valor de y valerá 41. Então, 5, olha lá, eu li com 41. E quando o meu x for 10, qual será o valor do y? 50. Então, olha lá, ó. Meu x valendo 10. Qual o valor do y? 50. Então, olha lá, vocês ligando todos esses pontos, os 5 pontos, né, turma, lá que a gente tinha, ou seja, o menos 10, né, o menos 10 ligando com 14, depois, então, ó, menos 10 com 14 dava esse ponto aqui. Depois o menos 5 com 23 dava esse ponto, o 0 com 32 este ponto, depois o 5 com, no caso, o 5 com 41, né, lá, nós temos esse ponto, e o 10 com 50, ok? Agora, turma, reparem que nesse tipo de exemplo, à medida que eu aumento o meu valor de x, olha lá, menos 10, menos 5, 0, 5 e 10. O meu valor de y também aumenta, 14, 23, 32, 41 e 50, não está aumentando? Então, a gente fala que a relação entre o x e o y são grandezas diretamente proporcionais. Aumenta uma, a outra também aumenta. Se diminuísse uma, a outra teria que diminuir também. A essa função afim, ou função polinomial do primeiro grau, função linear, cujos valores de x aumentam, o valor de y também aumenta, ou cujos valor de x diminui e de y também diminui, são chamadas, né, funções crescentes, tá? Funções lineares crescentes.
É o que ele pergunta aqui no próximo slide. E vocês são intelectos, vocês dão conta. Né, olha lá, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, que aí vocês têm aqui, né, lá, ó. Analise o gráfico da função f que você construiu no item anterior, mas esse se responda, né, a seguir esses dois itenzinhos aqui, né. Então, olha lá, ó. Bom, nono ano. Quando a temperatura expressa em graus Celsius aumenta lá, a temperatura correspondente em graus Fahrenheit aumentou ou diminuiu? Bom, vocês podem reparar que no outro slide, né, à medida que eu aumento o meu valor de x, menos 10, menos 5, 0, 5 e 10, o valor de y também aumenta. 14, 23, 32, 41 e 50. Então, são grandezas diretamente proporcionais, estritamente. A função é estritamente crescente ou decrescente, no caso. Ela é crescente, né, estritamente crescente, pois à medida que aumenta-se o valor de x, aumenta-se o valor de y. Ok? E o gráfico dela é apresentando para vocês aqui a função bem bonitinha. Bom, nono ano, espero que vocês tenham gostado desta aula, tá? Que eu preparei para vocês hoje. Nós vamos ter atividades para fazer essa semana, vou postar no Classroom, e semana que vem nós vamos ver, né, nos encontrar com mais uma aula para que todos vocês estejam aprendendo um pouquinho a mais, né? E com esse material complementar que a gente prepara para vocês, que vocês possam estar mais preparados para os possíveis vestibulares, concursos que vocês forem fazer no futuro. Um beijo enorme no coração de vocês, nono ano, e espero que todos vocês e todos os seus familiares estejam muito bem, com muita saúde. Então, até a nossa próxima semana, se Deus quiser. Um beijo enorme no coração de vocês, tá? Fiquem com Deus, nono ano. Até a próxima aula semana que vem, se Deus quiser, tá? Um abraço a todos vocês.